Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal do Vale Concurso, o canal da aprovação. Você que vai fazer a prova de Ouro Branco, né, aí da Guarda Municipal de Ouro Branco, seja muito bem-vindo para o nosso Vale Tudo. Hoje, né, com o Vale Tudo para a matéria de Direito Penal. Então, nós vamos conferir aqui as respostas, as apostas finais para a Guarda Municipal aí de Ouro Branco na parte de penal. Lembrando que penal e legislação especial são 7 questões que vale 2 pontos. O edital, né, não veio brincando com você, então é por isso que o nosso objetivo aqui é filtrar, né, passar naquilo que importa ali para você. Por quê? Praticamente vieram quase que cobrando o código todo. Você tem ali o edital na parte exclusiva do Código Penal, está cobrando da parte geral completa, artigo 1º ao 120. Nós temos na parte especial os crimes, né, contra a pessoa, praticamente quase todos, tá? Faltou só mesmo ali a parte de violação de segredos e tal. E aí a gente tem também, né, os crimes contra o patrimônio, cobrando artigo 155 até o 183, né? Então todos os crimes contra o patrimônio. E aí os crimes contra a administração pública, tudo, cobrando até o artigo 359-H, né? Isso aí é tudo direito penal, é muito conteúdo para pouca questão. Infelizmente, a FUNEC não é uma banca que você encontra muitas questões dela, tá? Mas, para te alegrar, é uma banca aí que traz para você, né, assim, a letra da lei. Então, nós vamos trabalhar aqui, dando aquela pincelada nos conteúdos que são mais prováveis, né, de cobrar aí para você na sua prova, tá? Então, vamos só dar uma recapitulada aqui no seguinte. Com certeza, um dos temas que você, às vezes você está com dúvida aí e viu a respeito de algumas atualizações que nós tivemos recente. O próprio Crimes contra a Vida foi atualizado, né, pela lei Henri Borel. A lei Henri Borel, né, atualizou ali. Agora nós temos um novo homicídio qualificado, que é quando você mata menor de 14 anos. Porém, isso foi uma atualização depois do seu edital, tá? Falei o contrário. Toda atualização que é posterior ao edital não é cobrada, tá? Não pode ser cobrada na sua prova. Então não se preocupe com essas atualizações novas, tá? Só um ponto aqui importante que é o seguinte: a parte de legislação especial nós não vamos tratar elas hoje, não vamos. Nós vamos estudar isso amanhã. Então, hoje o nosso foco aqui é direito penal. Amanhã nós vamos trabalhar, tá, a parte de legislação especial. Se você, né, que não é nosso aluno, que não fez parte aí e quer treinar questões, né, nós temos um pacote de simulados aqui para você, tá aqui no card e na descrição do vídeo, você pode estar olhando, tá? São simulados aí focados no conteúdo do edital, né, para sua banca, e assim você vai conseguir melhorar ainda mais, né, o seu desempenho. Então, bora lá, bora prosseguir, vamos para os pontos mais importantes dentro de direito penal. Eu vou acompanhando aqui com você dentro do próprio Código Penal, tá? Eu vou até deixar aqui para você, você vai ver na sua tela o Código Penal aí, tá? O Código Penal vai aparecer para você, né, de uma forma aí bem tranquilo, você vai conseguir ver aí comigo, né? A gente vai estar acompanhando isso, porque é bom, né? A gente acompanha junto aqui para você não ter dificuldade aí para a sua prova, beleza? Então vamos lá. Como está cobrando tudo, gente, são muitos assuntos, né? Infelizmente, não justifica a banca fazer isso com os alunos, tá? E o foco que eu acredito aqui que a gente deve passar é aqui artigo 23 ao 25. Um conteúdo que sempre é cobrado em prova são as excludentes da ilicitude. Você está vendo aí as excludentes da ilicitude. Isso é cobrado bastante, né? Porque nós sabemos que o crime ele é um fato típico, ilícito e culpável, beleza? Logo, eu tenho que verificar se aquele fato típico ele foi praticado, né, debaixo de alguma excludente de ilicitude, se aquele fato típico ele é ou não ilícito. Isso que vai trabalhar a excludente da ilicitude, verificar se está ou não, né, ilícito aquele fato típico. E aí a gente tem 4 excludentes da ilicitude. As mais importantes para você, você tem
o estado de necessidade, que está no artigo 24, e nós temos o quê? A legítima defesa, que está no artigo 25, tá? O segredo para você gabaritar, é muito importante você pegar algumas palavras, que isso fica fácil para você, porque o estado de necessidade, eu tenho aqui, o estado de necessidade, eu estou falando de usar outro pincel aqui, eu estou falando de um perigo atual que está acontecendo. Então, se você vê na sua prova uma situação de perigo atual, ou seja, a prova está falando para você lá, o João, né, está em perigo atual, ou seja, perigo atual, é uma situação de perigo atual. Ou, às vezes eles vão trazer o texto da lei, o artigo 24, né, para se considerar estado de necessidade, você tem que estar em um perigo atual. Perigo atual, você já vai marcar estágio de necessidade. Agora, legítima defesa, eu já tenho o quê? Uma injusta agressão, que é atual ou iminente, tá? Atual ou iminente. Então, injusta agressão, atual ou iminente. Eu vou usar dos meios necessários de forma moderada para repelir aquela injusta agressão. Fechou? Fechou? Tranquilo nisso aí? Eu vou, então, usar, né, de forma moderada para repelir a injusta agressão. Então, fica fácil, né? Você já não vai errar. Então, com isso aqui, você já pega. Um detalhe importante aí para a sua prova, tá? Preste atenção. Atualização de 2019. O artigo 25, no parágrafo único, eu vou até colocar para você acompanhar comigo. Olha só o que ele trabalha aqui na prova. Vamos lá. O que ele tem aí para você? Presta atenção. Vendo aí artigo 25, vou aqui clicar para você. Parágrafo único. Olha só. Considera, observados os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se também legítima defesa ou agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Talvez para você aí não apareceu, né? Vou dar uma diminuída aqui, vai aparecer aí para você, tá? Então você conseguiu ver aí, tá conseguindo ver agora, né? Então tranquilo, ó. Tá aí para você, né? Agora tá tudo completinho, só dá uma... Isso, agora foi. Então, gente, aquela situação do policial que atira no bandido que está mantendo uma vítima refém. Se ele faz isso, ele está agindo não em estrito cumprimento de dever legal, como muita gente acha, muito aluno acha isso. Ele está agindo em legítima defesa. O próprio artigo 25 fala isso aí, neste parágrafo. Então, isso que significa, né? O que está. Então, muito aluno acaba errando isso de bobeira, fechou? De bobeira. Logo, excluindo a ilicitude, né, do crime, o que acontece? Não há crime, porque o próprio artigo 23 já fala isso. Não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de um direito. Não tem jeito aí, não tem choro, né? Outro ponto importante, voltando na aplicação da lei penal, artigo 1º, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, tá? Então, eu tenho o princípio da legalidade e anterioridade. Para que eu possa falar em crime, eu tenho que ter uma lei que cria aquele crime, tá? Que cria aquela situação. Isso é importante, porque nem tudo que eu acho que é errado, que eu acho que é imoral, é crime. Por exemplo, o incesto. O irmão que relaciona com a irmã, sem ser, não é estupro. Os dois têm relação sexual consentida, incesto, isso chama incesto. O pai que fica com a filha, o filho que fica com a mãe, relação sexual, incesto, não é imoral? Você já imaginou isso aí acontecendo? Isso, gente, não é crime. Por mais que aconteça, isso não é crime. Por quê? Não tem na lei. A lei não fala que isso é crime. A mesma coisa o adultério. Adulterar, trair a mulher, o marido, né, trair a esposa, o marido, não é crime. Então tem que ter uma conduta que está na lei. A lei fala o que é crime e ela traz para mim uma pena prevista para aquele crime, beleza? Então a gente passa para o lugar e tempo do crime. Outro assunto importante, lembra só, tempo do crime, artigo 4º,
ele adotou a teoria da atividade. Considera-se o tempo do crime o momento da ação ou omissão, mesmo que outro momento do resultado. Então, se eu dou um tiro numa pessoa, ela morre só 2 dias depois, o tempo do crime é quando eu dei o tiro? Isso, o momento da ação ou omissão. Não importa o momento do resultado. Já para o lugar do crime, né, o direito penal brasileiro considera-se como lugar do crime tanto onde aconteceu ou deveria acontecer o resultado, tá? E também aonde aconteceu a ação ou omissão. Agora nós adotamos a teoria da ubiquidade. Então, lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Isso aí você já não erra mais na sua prova, beleza? Outro ponto aqui importante sobre a aplicação da lei penal, retroatividade. A lei penal ela é irretroativa, essa é a regra, ela não retroage, salvo se for mais benéfica para o agente. Então, a lei penal ela só retroage se for para beneficiar a pessoa, para beneficiar o réu, para beneficiar ali o condenado, né? Então, ela só vai retroagir se for para beneficiar. Então, nunca esqueça disso aí. Outro assunto que a gente passa, que é muito importante, é sobre a imputabilidade penal. Olha só, imputabilidade penal, ela está aqui no artigo 28 e no artigo 26 ao 28, né? Desculpa, artigo 26 ao 28. Nós temos, então, qual é a situação, né, de imputabilidade? O que você tem que lembrar? Imputabilidade é imputar a pessoa a prática daquele crime. A pessoa tinha condição, discernimento da prática, né, do certo e errado, e capacidade por si só para decidir. Então, por exemplo, o doido, aquela pessoa que é doida, né, doente mental, ele, no momento em que ele estava praticando aquela conduta, ele é inteiramente incapaz, né? Você presta atenção nessa palavra, ó, inteiramente incapaz. Inteiramente incapaz, ou seja, totalmente incapaz. Se a pessoa é totalmente incapaz, Volner, ele é considerado inimputável. Isso no caso aí de doença mental. O cara que é um doente mental, ele é perturbado, ele naquele momento, a prova vai falar isso para você. Se ele for inteiramente incapaz, ele é isento de pena, porque exclui a imputabilidade. Aí cabe uma medida de segurança. Agora, se ele tiver alguma capacidade, se ele for relativamente incapaz, e aí? Agora ele pode ser considerado semi-imputável e a pena reduz de 1/3 a 2/3, beleza? Não exclui a imputabilidade, não vai excluir a imputabilidade. A embriaguez culposa ou voluntária, tá? A embriaguez, você bebeu porque quis ou foi negligente, imprudente, você vai responder normal, não exclui, tá? Mas na embriaguez acidental pode excluir? Pode. Embriaguez acidental, que é aquela proveniente de caso fortuito ou força maior, quando você for inteiramente incapaz por causa dessa embriaguez, aí sim pode excluir, vai isentar você de pena, vai excluir a imputabilidade, tá? Mas, se nessa embriaguez eu for relativamente incapaz, você vai ter também a redução de pena de 1/3 a 2/3, tá? Também, mas e se eu tiver apaixonado, emocionado? Olha, paixão ou emoção não exclui a imputabilidade, tá? Não vai excluir a imputabilidade, a paixão ou emoção. Isso aí você já não erra, né? Não pode errar isso aí de jeito nenhum, né? Não pode errar isso aqui não, não pode. Uma coisa que você, lógico, você sabe aí é o quê? Menor de 18 anos. Menor de 18 anos, ele é já presumido pela lei como sendo uma pessoa, o quê? Uma pessoa inimputável, ele não sabe o que faz. Lembrando que nós temos a conduta, né? Isso aqui costuma cair para você. Conduta dolosa e culposa, tá? No que é uma conduta culposa? Vamos começar pela dolosa, tá? Na conduta dolosa, lembra, o cara ele quer praticar o crime. Ele quer, ou ele assume o risco de produzir aquele resultado.
Então, ou ele quer ou assume o risco de produzir aquele resultado, tá? Então, nós temos condutas dolosas, seja pelo dolo direto ou pelo dolo eventual. Agora, a conduta culposa, o agente não quer, ele não quer, né, provocar o resultado, mas ele dá causa ao resultado por causa da sua imprudência ou então por causa da sua negligência, tá? Por causa da sua imprudência, negligência ou então por causa da sua imperícia, beleza? Então, o agente, ele pode então responder na modalidade culposa porque ele deu causa ao resultado por imprudência, arriscou, negligência, um dever de cuidado, ou imperícia, falta de habilidade para aquilo ali, tá? Agora, ele só pode ser punido na modalidade culposa se tiver previsão legal para aquele crime. Por exemplo, não existe furto culposo, não existe aborto culposo, tá? Então a prova vai lá e fala para você assim, a mulher tomou um remédio que ela não sabia que era abortivo, negligência. Ela não sabia que era abortivo, né? Tá vendo? Negligência. Ela praticou o aborto, né? Morreu o bebê, acabou. Ela vai responder por aborto? Não vai, porque só existe aborto doloso. Tem que querer ou assumir o risco de abortar. Tá entendendo? Então, cuidado. Aí eu te falo, Volney, quais são os crimes culposos que temos aí? Para você, na sua prova, que está cobrando para você, você tem o homicídio, tá? Então, isso aqui vai te ajudar bastante. São só esses aí que vão ser os mais cobrados para você. Homicídio, lesão corporal, beleza? Você tem aí a receptação, que é um crime contra o patrimônio, receptação. Você tem o peculato, beleza? Então, nós temos esses crimes. Homicídio, lesão corporal, receptação e peculato, tá? Os outros não têm a modalidade culposa. Isso aí já te ajuda bastante. Já é um caminhão para você, né? Então, cuidado com isso aí. Na hora que você for pegar uma questão dessa, estiver falando sobre esse assunto, você já sabe, né, que não existe essa situação, beleza? Então, só passando aqui nos elementos do crime. O fato típico é composto por 4 elementos: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, beleza? A ilicitude eu vou analisar as excludentes, que são 4. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de um direito, correto? A culpabilidade, eu vou analisar 3 elementos: a imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e o que? A potencial consciência da ilicitude, fechou? Aí a gente entra agora na parte dos crimes, tá? Na parte dos crimes, vamos passar aqui nos crimes contra a vida, que, né, com certeza é um ponto muito importante para você. Os crimes contra a vida começam no artigo 121. Aqui já está atualizado, né? Eu não estou com o código atualizado, então para você as atualizações não valem aqui. Mas o que você tem que lembrar aqui, gente? Homicídio. O homicídio, ele é aí um crime que tem, né, a modalidade culposa. Então existe homicídio culposo. Você pode matar uma pessoa por negligência, por imprudência, né, até mesmo por imperícia. Agora, né, o que cobra muito no homicídio? As formas qualificadas, tá? Formas qualificadas do homicídio. Por exemplo, o mais cobrado é o feminicídio. Então, feminicídio é matar mulher em razão do sexo feminino, tá? O que é razão do sexo feminino? Quando eu tenho decorrência, né, de violência doméstica familiar ou então simplesmente um menosprezo pelo sexo feminino. Essas são as duas situações. Muita gente que acha que é só matar mulher é feminicídio. Não, tem que matar a mulher por ser mulher, tá? E esse fato, a razão do sexo feminino, também pode decorrer de violência doméstica. Então, o marido aí que mata a mulher, violência doméstica, feminicídio nele, entendeu? O feminicídio, ele tem causas de aumento de pena para você. Qual que são as causas de aumento de pena que nós temos ali? Aumenta a pena de 1/3 à metade, se a vítima for menor de 14 anos e maior de 60, lógico que hoje, né, com a atualização que eu falei, cuidado com isso aí, não vai cobrar para vocês, a atualização tirou esse menor de 14 anos, então é só maior de 60 anos, por quê? Se mata a vítima menor de 14, já é uma qualificadora,
entendeu? Então não pode ser uma majorante, porque senão vai dar, né, vai dar aí bis in idem. Não pode ter duas punições pela mesma coisa. Outro aumento de pena é matar a mulher durante a gestação, ela está grávida, cuidado, ou até 3 meses após o parto, tá? Então, até 3 meses após o parto. Cuidado, são 3 meses, não é 90 dias, não é 3 semanas. Isso aí costuma ser trocado aí na hora da prova. Então, você já vai ficar ligado, tá? Fechou? Também vai aumentar a pena se for, né, na presença física ou virtual de ascendente ou descendente. Fechou? Então, ó, imagina só que aqui eu tenho a pessoa, a mulher, que vai ser vítima. Ascendente são os parentes dela para cima, descendente, os parentes para baixo, na linha reta. Então, por exemplo, para cima eu tenho pai, avô, bisavô e assim vai. Aqui eu tenho filho, neto, bisneto e assim vai. Avô, mas o tio não é, não? Não, o tio entra na linha colateral. O tio entra aqui, ó, na linha do pai, ó. Não é só a linha reta, tá? O tio, o sobrinho. Então, é assim que entra, tá? Logo, tem que ser na linha reta. Isso aqui você não vai errar. E também, é claro, se o agente descumprir medida protetiva de urgência, o inciso 1, 2 e 3 do artigo 23 da Lei Maria da Penha, ele vai também responder pelo aumento de pena aqui. Fechou? Tranquilo? Nós tivemos uma outra qualificadora, que é o uso de arma de fogo, de uso proibido ou restrito, qualifica também o homicídio, tá? Nós temos a lesão corporal, costuma cobrar bastante aí para você, tá? Vamos passar nela aqui bem rapidinho. Lesão corporal, quais são as modalidades? Eu tenho lesão corporal dolosa e culposa, tá? Só a lesão corporal também pune a modalidade culposa, só que eu só tenho lesão corporal dolosa que se divide. O que significa? Não existe lesão corporal culposa grave, não existe. Ela só é culposa, tá? É só, é desse jeito. Então cuidado para você não vacilar nisso, né? Lesão corporal dolosa, que é leve, grave, gravíssima. Não tem lesão corporal gravíssima, culposa, não tem. Você responde só para lesão corporal culposa, não vai mudar nada, igual muda na dolosa. A lesão corporal, para você, é o único crime aí pré-ter-doloso. O que significa isso? Lesão corporal culposa. O cara quer lesionar, o dolo dele é lesionar, só que, ou seja, vamos colocar aqui, ele tem o antecedente, que nós falamos isso, né? Ou seja, na ação dele, ele quer lesionar, mas o resultado ocorre inesperadamente, ele não quis, nem assumiu, ocorre a morte. Então, ele quer lesionar, o dolo dele, vou pôr aqui para você, o dolo dele é lesionar, mas de forma culposa acontece a morte. Então, o que a prova vai falar para você? Que ele vai responder por lesão corporal e homicídio culposo em concurso de crimes. Está errado, porque nós temos a previsão legal da lesão corporal seguida de morte, quando é demonstrado, né, as circunstâncias mostram que o agente não quis a morte e nem assumiu o risco de produzi-la. Com isso, ele vai responder pela lesão corporal, né, lesão corporal seguida de morte, que é uma hipótese de crime pré-ter doloso. Tem crime doloso, culposo, que nós vimos, né? E existe o crime pré-ter doloso. Aqui é o único caso que você tem para sua prova. Então, o que acontece aqui? A prova vai trabalhar que há concurso de crimes. Não tem, então não caia nessa, pode ir tranquilo. Por exemplo, dá um exemplo aí, Ivone. Imagina que você quer dar um soco no cara. Você dá um soco nele, ele vai, cambaleia, cai para trás, bate a cabeça numa pedra, cai no chão, só que lá debaixo da terra ali, ó, da areia que estava, tinha uma pedra escondida. Ele bate a cabeça, morre porque deu um traumatismo craniano. Você queria lesionar ele. A sua intenção era lesionar, causar lesão corporal nele. Fechou? Então, com isso aí, você já consegue matar. Agora, nós vamos passar
para os crimes contra o patrimônio, que é importante aí para você, tá? Então, crimes contra o patrimônio, eu tenho aqui, eu passei aqui, a principal aqui que você vai ter que focar é o furto e o roubo. Então, tá aqui, ó, furto e roubo. Não vai errar isso na sua prova. Furto, simplesmente subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. No roubo, eu tenho o emprego do constrangimento ilegal. Então, eles juntaram o furto com o constrangimento ilegal. Dessa vez, eu vou subtrair coisa alheia móvel, só que eu vou empregar grave ameaça ou violência física, ou então reduzir a capacidade de resistência da vítima. Eu vou impossibilitar ela, por qualquer meio, de resistir. Então, isso aqui confunde muitas pessoas, porque acha que é furto. Roubo não é só apontar a arma para sua cara, te ameaçar, não é só bater. Roubo também é retirar a capacidade de resistência. Então, se eu amarro você e aí você amarrado, algemado, eu pego seu celular, pego a sua carteira, isso é roubo, não é furto. Porque você pensa assim, não, ele não bateu, ele não fez nada. Não, mas olha aí, eu tirei a sua capacidade de resistir. Eu coloco uma bebida ali que vai fazer você dormir. Você dormiu, eu pego lá, né? Eu pego lá o seu dinheiro. Olha só, isso já é roubo. Embora você não tenha me batido, não tenha feito nada disso, você praticou o crime de roubo. Fechou? Deu para pegar isso aí? Tranquilo, né? Então, o que você tem que ficar ligado aí? A respeito, né, do furto aqui, o furto ele só tem uma majorante, que é uma causa de aumento de pena. Coloca aí para você. A única causa de aumento de pena que nós temos é o furto praticado durante o repouso noturno. A pena aumenta em 1/3, tá? Então a pena vai aumentar em 1/3. O resto é tudo qualificadora. Agora, o roubo ele é o contrário. O roubo tem várias causas de aumento de pena majorantes e ele só tem 2 qualificadoras, que é quando a violência resulta em lesão corporal grave ou morte, tá? Então, aqui na morte é o que a gente chama aí de latrocínio. Latrocínio, você fala aí, né? Vê no jornal falando roubo seguido de morte. Não, é resultar morte. Não importa se você mata antes para roubar ou você mata depois de ter roubado. Fechou? Então, não tem erro. Lembrando que no latrocínio ele se consuma mesmo que você não leve a coisa subtraída ali, não leve. Imagina que você mata o cara e não pega nada dele. Você ficou assustado com aquela morte, não esperava aquilo, e aí você vai embora, sai vazado, você não levou nada, mas o seu dolo era roubar, você foi lá e fez o quê? Acabou matando, entrou em luta, matou o cara, e aí você é assustado que a situação não leva a nada. Você vai responder por latrocínio consumado do mesmo jeito, tá? Então, não erra isso aí na sua prova, fechou? Tranquilão, né? Lembrando que o roubo agora você tem, né, 2 situações aqui sobre o emprego de arma de fogo. Se eu emprego arma de fogo, né, se a prova só falar para você arma de fogo, que seria a arma de fogo de uso permitido, você tem a pena aumentada em 2/3. Só que se eu usar uma arma de fogo de uso proibido ou restrito, a pena é aplicada, olha, em dobro, tá? Então é duplicada a pena. E isso é uma majorante para você, tá? Então isso aqui você já não vai dar bobeira, não vai errar aí não. Outro crime aí que a gente tem é aqui, né, o crime de estelionato. O crime de estelionato, eu tenho então onde o agente ele vai enganar a vítima ou manter ela em erro usando ali um meio fraudulento e assim a vítima iludida, achando que está fazendo algo certo, o que ela faz? Entrega para ele a vantagem ilícita por estelionatário. Então ele engana a pessoa, né? Ele vai obter. O que a gente teve de atualização aí? A única qualificadora, né, do estelionato, que é a fraude eletrônica, onde o agente ele utiliza de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro que foi induzida em erro por meio da internet, das redes sociais, tá? Então agora a pena é reclusão de 4 a 8 anos. Aqui nós falamos que é a chamada fraude eletrônica, né? É o estelionato qualificado. Outra alteração muito importante é o estelionato praticado contra idoso ou vulnerável. Agora o vulnerável também entra, tá?
Então, a pena agora é aumentada de 1/3 até o dobro, então de 1/3 ao dobro, se você pratica estelionato contra idoso ou vulnerável, fechou? Então, não vai errar isso aí, tranquilo, nesse aqui você tem que estar com ele na sua cabeça. E aí a gente passa agora para os crimes que eu acredito ser os mais importantes para a sua prova, tá? Que é aí os crimes contra a administração pública, beleza? Então, a administração pública, lógico que para você estar cobrando quase tudo, né? Ali até o 359H, nós temos, então, o que mais é cobrar para você são os crimes contra a administração pública, tá? Ali praticado por funcionário, até mesmo pelo fato de que você vai se tornar aí um servidor público, né? Vai se tornar um guarda municipal. Em nome de Jesus, vai passar nessa prova. Então, os principais crimes que eu tenho é o peculato, beleza? Eu tenho aqui a concussão, eu tenho a corrupção, corrupção passiva, tá? E o macete aqui para você é gravar, tá? É gravar os verbos de cada crime. Então, peculato, concussão, corrupção passiva, prevaricação, também está aqui, prevaricação, e também a gente tem a advocacia administrativa, tá? Pelo verbo, você vai conseguir trabalhar cada um, tá? Vamos só pegar aqui, olha só. No peculato, eu tenho a seguinte situação. O funcionário público, ele vai apropriar, ou então ele vai desviar, ou então ele vai subtrair, tá? Então, o funcionário público apropria, desvia ou subtrai, tá? Ele vai fazer uma dessas condutas. Lembrando que aqui no peculato nós temos o objeto do crime é dinheiro, beleza? Valor ou qualquer bem móvel, não pode ser bem imóvel, tá? E esse bem pode ser tanto público como particular, tá? É lógico que o particular aqui é porque está na posse da administração naquele momento, fechou? Na apropriação ou desvio, o funcionário público, ele está na posse daquela coisa, e aí ele decide apropriar ou que desviar, né? Ele está na posse, é igual a apropriação indébita. Na apropriação indébita, você não empresta a caneta para o seu amigo, ele vai lá e não te devolve mais, a apropriação indébita. Ele decide ser dono daquela coisa. Então, o funcionário apropria ou desvia de algo que está na sua posse, tá? Na subtração, ele não tem a posse. Não há posse, tá? Não há posse. Por quê? Como é que você vai subtrair algo que está na sua posse, né? Então, ele vai subtrair algo que, o bem, valor, o dinheiro que não está na sua posse, mas que ele utiliza da condição de funcionário público, da facilidade de funcionário público. Então, pelo fato dele ser funcionário, ele tem um fácil acesso àquele dinheiro, valor ou bem, e assim ele consegue subtrair, beleza? Com isso aí, você já não erra. Agora, a concussão, corrupção passiva, né? Você tem aqui, não é mais dinheiro, valor ali, você tem a chamada vantagem indevida, tá? Então, vantagem indevida é qualquer natureza, não é só dinheiro, não, é qualquer vantagem para a gente. A concussão é simples, o funcionário, ele vai exigir, tá? Então, ele vai exigir, ele exige a vantagem indevida. Corrupção passiva, o funcionário, ele vai solicitar ou então receber a vantagem indevida, ou então ele vai aceitar a promessa da vantagem, tá? Então, o funcionário, ele pode fazer qualquer um desses verbos. Solicitar, receber ou aceitar a promessa, fechou? Volney, qual que é a diferença da corrupção passiva para a corrupção ativa? A corrupção ativa, ela está lá no artigo 333, onde quem pratica aqui agora é o particular. E o particular, ele vai oferecer ou então ele vai
prometer, beleza? Então você entende aqui, ó, o particular oferece, o funcionário recebe. Ele promete, o funcionário aceita a promessa, tá? Então, quando o particular oferece ou promete, o funcionário pode responder por corrupção passiva se ele receber ou aceitar, beleza? Tranquilo? Agora, o funcionário ele pode solicitar, pode partir dele, ele solicita ali o cafezinho. Você, se entregar o café, você não vai responder por nada. Você tem que oferecer ou prometer, aí você responde. Então, quem pratica corrupção passiva, Volney, é o funcionário público. Quem pratica corrupção ativa, o particular, tá? O que é o suborno? É o objeto, é a vantagem indevida, tá? Com isso aí, você já não erra na sua prova. Agora, a prevaricação, o funcionário público, ele vai prevaricar. Ele vai fazer algo infringindo dever funcional ou deixar de fazer, simplesmente para satisfazer o seu próprio interesse ou sentimento pessoal. Então, você viu isso na sua prova, ele vai responder por prevaricação, satisfazer o seu próprio interesse, tá? O cara está com preguiça, né? O cara está com uma ideia na cabeça dele, uma vantagem, né? Ele quer tirar proveito de uma situação, simplesmente satisfazer o seu próprio interesse, tá? Agora, a advocacia administrativa, eu vou patrocinar, tá? Então, eu vou patrocinar algum interesse privado utilizando da minha função, né? Então, eu vou patrocinar algum interesse privado, algum interesse legítimo, é lógico, né? Diante da administração ali, beleza? Então, fica fácil para você. Peculato, apropriar, desviar, subtrair. Concussão, exigir. Corrupção passiva, solicitar, receber ou aceitar. Prevaricação, satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Advocacia administrativa, patrocinar. Tem também, né, a condescendência criminosa, que é a indulgência. Então, o funcionário deixa de punir o subordinado por indulgência, né, por misericórdia, por dó. Então, gente, eu acredito que vai ter uma questão para você sobre esse assunto. E se tiver, você me manda uma mensagem, né? Lá no Instagram, Volney Suason, você pode me chamar lá, pode me mandar uma mensagem que eu vou, né, lembrar disso aqui, beleza? Então, olha, se você gostou, é claro, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal. Conferiu se você está inscrito? É aqui embaixo, ó. Você já olha, aperta no botão se inscrever, não tem erro, tá? E, pessoal, se você quer praticar, quer ter os simulados, só você clicar aí no card ou aqui na descrição, você pode adquirir o pacote de simulados que o Vale Concurso deixou para você. Então, deixa eu sair da frente para você dar uma olhada aí, beleza? Tá tranquilo até então. Então, pessoal, nós não vamos dar prosseguimento aí no mais, só lembrando alguns outros detalhes sobre outros crimes, que é o seguinte, nós temos descaminho e contrabando, tá? Que às vezes pode cobrar para você. Contrabando e descaminho é diferente. Descaminho é você tentar iludir o imposto, o tributo que tem que pagar daquela mercadoria, tá? Agora, tanto na saída como na entrada. Agora, o contrabando é você tentar entrar ou sair do país com mercadoria proibida, beleza? Olha como é que é diferente. E aí, cuidado, via de regra, não cabe princípio da insignificância contra a administração pública, tá? Só que o STF e o STJ têm aceitado o princípio da insignificância para e apenas o descaminho. Então, é possível o princípio da insignificância para o descaminho em até R$20.000, ou seja, o imposto não passa de R$20.000, pode pedir o princípio da insignificância, fechou? Não erra mais, não erra mais. Lembrando, desobediência e resistência são crimes praticados particular contra a ordem, contra o funcionário público, tá? Resistência tem violência ou grave ameaça, desobediência não tem. Esse é o macete, você já não erra na prova. Desobedeceu uma ordem legal, desobediência. Resistiu, né? Ele vai estar empregando violência, vai estar empregando grave ameaça, aí é resistência que chama. A parte das leis, nós vamos trabalhar amanhã. Então, na aula de amanhã, se você está assistindo aí, não perca. Sábado tem aula, revisão, né, de raciocínio lógico para vocês. E se você não assistiu, já teve aí constitucional,
Tivemos aí o professor Fraga com as leis municipais, leis federais, direitos humanos, né? Passou aí, né? Português. Então teve português também hoje para você, meio-dia. E aí amanhã nós vamos trabalhar aí as outras leis, tá? Vou estar passando para você as leis mais importantes, como a gente tem aí Maria da Penha, lei de drogas, abuso de autoridade, né? Então crimes hediondos, muito importante também. Essas aí são as leis mais importantes para a sua prova. E nós vamos estar, né, dando aquela passada nelas, aquela pincelada para você, né, gabaritar essas questões. Então, galera, é isso aí. Fica com Deus. Muito obrigado. Uma boa prova, né? Não sei se você vai assistir a aula, mas espero que você assista a aula de amanhã. E muito obrigado pela audiência. E é importante você comentar aí, curtir, para nós termos um feedback, para saber se a aula foi boa, foi ruim. Se você não comentar, se você não falar, fica difícil, né? E quando você fala, comenta, deixa o like, compartilha, isso ajuda muito o canal, ajuda muito a gente. Essa aula gratuita aqui para você, disponibilizada para você, ajuda a gente a saber se o conteúdo tá bom, onde tem que melhorar, o que tem que fazer, entendeu? Então interage com a gente, né? Nós estamos perto aí, não estamos perto presencialmente, mas, né, nós estamos juntos no mesmo propósito, que é a aprovação, beleza? Então, tamo junto, conta com o Vale Concurso, bora rumo à aprovação na Guarda Municipal de Ouro Branco. Valeu, tchau, tchau.